Dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos reunidos mais uma vez, agradecendo ao Senhor por mais este dia que o seu amor nos concede, colocando em suas mãos todos os nossos desejos, os nossos projetos, para que em tudo aquilo que fizermos, tenhamos sempre em mente a maior glória de Deus. Que em tudo aquilo que nós realizarmos, possamos louvar e agradecer ao nosso Deus. Hoje é dia 3 de dezembro e a igreja celebra São Francisco Xavier, patrono dos missionários, o grande missionário das Índias, do Oriente. Um santo que nos inspira muito na nossa missão evangelizadora hoje. Então vamos nos dispor para esse momento de oração, rezando a oração própria do dia de São Francisco Xavier. Ó Deus, pela pregação de São Francisco Xavier, atraístes muitos povos para vós. Infundi em vossos fiéis o mesmo ardor na propagação da fé, e a Santa Igreja se alegre em toda a terra, com numerosos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar com atenção a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, como lembrei no início do nosso vídeo, nós celebramos hoje São Francisco Xavier. Francisco Xavier nasceu na Espanha, em Navarra. Ele era de uma família nobre. E a sua família sonhava para Francisco uma carreira eclesiástica de muitas glórias, de muitas honras, como era costume naquele tempo. Por isso, Francisco estudou na melhor universidade da época, a Universidade Sorbonne, na França. Mas lá, enquanto estudava e alimentava todos esses sonhos de grandeza, ele conheceu um amigo, Inácio de Loyola, que teve um papel fundamental na vida de Francisco, porque o ajudou a redirecionar as suas escolhas. Inácio, percebendo a grandeza do coração do amigo, questiona Francisco, inspirado nas palavras do Evangelho. De que adianta, Francisco, ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Inácio convidava Francisco a buscar não a glória que é passageira, mas a glória que dura para sempre. Então Francisco vive um processo de conversão e, junto com Inácio e outros companheiros, fundam a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, na França, em Paris. Depois eles partem com a intenção de ir para a Terra Santa para iniciar aí a sua missão, mas acaba que os planos não dão certo e eles então vão a Roma, onde se colocam totalmente à disposição do Papa. E começa aí toda a história da Companhia de Jesus. Francisco, aos 35 anos, é enviado como legado papal às Índias, toda a região do Extremo Oriente. E ele foi o primeiro europeu a chegar no Japão,
né? O Japão, a cultura japonesa não havia ainda tido contato com a civilização europeia, então Francisco Xavier foi o primeiro a pisar neste país e também levar a mensagem do Evangelho. É impressionante como que em 10 anos Francisco percorreu toda a costa da Índia, parte onde hoje é a Malásia, também as Ilhas Molucas, chegou ao Japão e tinha projetos de entrar na China para iniciar a evangelização, mas ele acabou sendo acometido por uma enfermidade e ele morreu numa ilha a 150 quilômetros da costa chinesa. Calcula-se que Francisco Xavier teria batizado mais de 35 mil homens e mulheres por suas andanças pelo Extremo Oriente. Então, sem dúvida, quando pensamos hoje em todas as facilidades de comunicação, de transporte, e imaginamos o ardor, a ousadia missionária de Francisco Xavier, nós ficamos impressionados, né? E, ao mesmo tempo, a sua vida nos interpela também para o desafio que nós temos enquanto evangelizadores. Nós temos uma missão de anunciar o Evangelho de Jesus em toda e qualquer circunstância, a toda e qualquer pessoa. Nós não podemos negligenciar esta missão que recebemos. Aliás, a continuidade da fé depende do anúncio, da evangelização que nós realizamos hoje. Então, que Francisco Xavier, esse que deixou sonhos de grandeza para servir a uma outra grandeza, uma grandeza que o mundo não conhece, porque ela vem do Pai, ele que se colocou entre esses pequeninos do reino de Deus, que Jesus exulta, porque o Senhor esconde as coisas aos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Francisco nos ajude também a nos colocar plenamente à disposição do Senhor, com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, sermos o Evangelho vivo, sermos a presença viva de Jesus para todos aqueles que nós nos encontrarmos. São Francisco Xavier, interceda por nós, interceda por todos os missionários. Lembremos de todos aqueles que deixam o país e vão para outras terras, outras culturas, enfrentam muitos desafios por causa do anúncio da Boa Nova. Que na nossa oração nós tenhamos sempre presentes a vida desses homens e mulheres que doam a sua vida, como São Francisco Xavier doou por causa do nome de Jesus. São Francisco Xavier, rogai por nós. Deus abençoe você e a Mãe do Perpétuo Socorro te proteja.